Daniel, não sabe o que me passou outro dia, ¿Qué muchacho. pasó? Estava en la calle Hmm. y ahí cogí una buceta. Mira, pero como sabes, en Río todas las calles son llenas de boquetes. Entonces, ¿sabes lo que me pasó en la buceta? Me rompí el pie. Suzane, você tá maluca? Você tá falando essas coisas na frente dos alunos? Que isso? Maluca. Gente, não liga. É, maluca, você já viu as coisas que você falou? Daniel, eu tô falando de falso cognato. A gente combinou que eu ia te passar uma frase que tivesse só falso cognato. Mas que falsos coordenados são esses, Suzane? Vamos lá. La buceta, em espanhol, micro-ônibus. Eu estava no micro-ônibus, Ai. ok? Gente, então... Ai, continua, Suzane. E eu disse que as ruas do Rio são cheias de buracos, los boquetes. Então, gente, tá vendo o problema que é quando você não entende alguma coisa em outro idioma? Como algumas palavras podem causar problemas de entendimento? Não é verdade, Suzane? É, a gente tem a prova aqui, né? É verdade. E aí, para evitar que isso aconteça com você durante a sua prova, nossa aula de hoje vai falar sobre cognatos e falsos cognatos. Gente, nós decidimos fazer uma aula especial para vocês. Hoje, a professora Suzane, para apresentar a galera de inglês, professora Suzane. Olha só, Suzane, que além de professora de espanhol, é atriz, manequim, perdeu 10 quilos para estar no enquadramento junto aqui com a gente hoje aqui. Não é verdade, Suzane? E é sócia da Cléo Pires, tá? Atriz também. Tá legal? A parte dos 10 quilos é verdade, mas ele não precisava contar. Enfim, Daniel, meu amigo de inglês, pra galera de espanhol que tá acostumada comigo, sempre comento dele nas aulas, né? Então, modelo, manequim, saiu na Men's Health do mês passado, tá? Tá arrasando. Espero que... mesmo? É. Já sai mesmo. E é isso, a gente vai dar aula juntos, espero que vocês gostem bastante. Então a gente preparou essa aula especial para falar de cognatos e falsos cognatos, como a Suzane falou, porque é um tema que ele é verdade para os 3 idiomas que a gente trata aqui. A língua portuguesa, a língua espanhola e a língua inglesa. Porque muita gente não sabe, galera, que essas 3 línguas, em algum momento da história, elas tiveram pontos em comum. Sim. Ou seja, elas foram influenciadas pelo... Latim. Exatamente. Então, a professora Suzane vai falar da parte de espanhol e eu vou falar da parte de inglês. E vocês vão ver que isso vai ajudar demais vocês todos a fazerem a prova do Enem. Beleza, galera? A gente vai começar aqui. Vamos dar uma olhadinha no material, Su? Vamos sim. lá? Vamos lá, galera. Então, vamos começar aí olhando nosso material. Cognates and false cognates. Ou cognados e falsos cognados. Suzane, vamos começar por qual? Pelos... Cognates. Ok, pelos cognates. Ih, garoto, olha só. Então a gente vai começar aí pelos cognados. Sim, muy Aham. bien. Tá, vamos dar uma olhadinha aí num videozinho que eu separei pra vocês, pra gente introduzir o nosso material? Bora aí, galera. Volta aqui com a gente, galera, olha só. Então esse é um vídeo que Suzane e eu separamos para ilustrar a aula de vocês, mostrando o que são os cognatos. Então eu vou falar agora de inglês aqui, especialmente o pessoal de inglês, o que são os cognatos. Foca em mim. Ô, Marquinho, pô, no meio da aula, Marquinho. Brincadeira isso. Vamos pro slide, vamos. Aí, galera, não aguento isso. Ok, what are the cognates? So cognates are words from different languages which have the same etymological origin, have similar spelling, have similar pronunciation, and have the same meaning. Ou seja, galera, os cognatos são palavras de diferentes línguas, mas que possuem, como eu falei aqui com a Suzane para vocês, uma origem muito similar, uma origem igual, né, de um outro idioma, e tem pronúncia similar e muitas vezes o mesmo significado. Dei um exemplinho rápido aqui para vocês, ó. Television e televisão. Então, galera, nós vimos a definição de cognatos em inglês. Mas, Suzane, me diz uma coisa. Existe alguma diferença entre a definição que eu dei para eles, para o pessoal de inglês, e a definição que você vai dar para o pessoal de espanhol? Não, Dani, mais ou menos a mesma coisa. Mas mais ou menos a mesma coisa como? Será que Tá, o pessoal então de espanhol... vamos lá. Ai, tá bom. Vai lá, Tem que ser Suzane. tudo explicadinho, né? Então vamos lá.
Olha pra cá. Então, pessoal, é a mesma lógica. Como a gente viu, são palavras que têm o mesmo significado, uma grafia muito parecida ou a mesma, tá? Isso é o que vai gerar o quê? Geralmente o aluno, quando opta por espanhol, porque é mais fácil, é porque parece. E às vezes se garantindo nisso é quando ele erra, né? Nem todas as palavras que se parecem realmente significam aquilo. Não é não, Dani? Mas, por exemplo, se eu chego para você e falo assim, la casa es grande, você consegue entender? Com certeza, porque casa e grande é grande. Suzane. Então, por exemplo, se o cara tá lendo um texto seu, da tua prova de espanhol ou da prova do Enem, se ele de repente não conhecer a língua espanhola muito bem, mas ele vai fazer a prova de espanhol, ele pode usar os cognatos para poder entender o texto melhor? Basicamente, ele vai entender muito bem com os cognatos o texto. Entendi. Galera de inglês, vem comigo aqui. Só que isso não é uma realidade só para o pessoal do espanhol, não. Como eu falei, apesar da Suzane ter dito que existem muitos mais cognatos em espanhol do que existe, por exemplo, em relação ao inglês e português, existem cognatos de inglês e português, tá legal? De espanhol e português, mas existe de inglês para português também, galera. Por quê? Porque são palavras que tiveram, como a gente falou, origem na mesma língua, no latim, não é verdade? Quando elas se influenciaram. Então, galera, vamos olhar agora alguns exemplos que eu separei para vocês de palavras que são extremamente parecidas na língua inglesa e na língua espanhola. É mais interessante a gente ver do que simplesmente falar. Vamos lá comigo? Dani, deixa só antes eu dar uma definiçãozinha aqui. Ó, los cognados são palavras que compartem significado, ortografia e pronunciação similares em dois idiomas. Como a gente pode ver, a gente tem fonema e fonema, palavras iguais, né? E aí isso faz com que o aluno ache cada vez mais que o espanhol e o português são quase o mesmo idioma e é só colocar a língua para fora que vai dar certo na hora de falar. E não é bem assim. Passa a bola, Dani. Então, olha só, Suzane, deixa eu ver se eu entendi então a sua explicação. Aqui, você botou dois exemplos de palavras que são exatamente iguais, né? Uhum. Como é que pode? E para o inglês, volta comigo. Para o inglês, a gente ainda tinha television e televisão. Para o espanhol, fonema e fonema? Uhum. Nossa, vai ajudar bastante. Galera, então vamos olhar aqueles exemplos que eu falei para vocês, do inglês? Vamos lá. Eu pus aí alguns exemplos para vocês de palavras que são cognatas, né? Que tem grafia parecida, pronúncia mais ou menos similar, mas que tem exatamente o mesmo significado. Olha aí, Suzane. Por exemplo, competition, e é competição. A gente tem music, que é música. Isso é uma coisa legal. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Música, quando a gente usa em espanhol, também existe a palavra, só que ela é uma coisa mais ampla. Quando eu quiser falar mesmo, a música da Shakira, eu vou falar la canción de Shakira. Eu não vou usar música. Você sabia que em inglês também é assim? É? Música também é uma coisa. Music é uma coisa mais geral. Quando a gente vai falar uma música da Shakira, a gente fala song. Song. Tá vendo? Verdade. Mas vamos voltar lá, galera. Nós temos, por exemplo, idea, ideia. Ideia em espanhol. Né? Então você quer dizer, Suzane, que aqui, desses exemplos que eu dei pra você, você consegue tirar coisas pro espanhol também? Sim. Então vamos lá, dá um exemplo pra mim, por favor. Ó, esse exemplo aqui. Qual, Su? Pode ler pra mim, por favor? Garage. Em espanhol, garaje. É? Então muito similar. Então, se, por exemplo, estivesse fazendo uma prova de espanhol para inglês, inglês para espanhol, português para inglês, a gente poderia se ajudar pelos cognatos? Sim, com certeza. Vamos olhar outros exemplos aqui. Aqui, galera. Mission, missão. Other, outro. Different, diferente. Material, material. Suzane, daqui, desses exemplos que eu dei pro pessoal de inglês, você consegue tirar alguma coisa pro pessoal de espanhol? Olha, a única coisa que eu consigo ver, assim, no diferente, a gente tem também distinto. Diferente e distinto Em também. inglês também tem distinct. Assim fica complicado. Eu venho com uma novidade, ele vem e fala que tem no inglês também. Vai ver como é que em inglês é melhor? Olha lá, galera, olha só. Vamos continuar com os exemplos que eu passei pra você aqui, ó. A gente tem minute, minuto. Accidental, acidental. Positive, positivo. Galera, eu vou ler só mais um para vocês agora, porque se a gente ficar aqui, a gente vai ficar aqui o tempo todo falando de cognatos, e a gente tem muitas palavras na língua inglesa para portuguesa, portuguesa para inglesa, de espanhol para português. Vou terminar aqui com creation, que é criação. Olha só, muito Para parecido. tudo. Ué, por que, Suzane? Tá certo. Ué, não é tudo igual? Agora eu vou mostrar um que é diferente. Inglês não é super melhor, não é tão melhor. Então, gente, criação em espanhol, quando a gente quer dar essa ideia, a gente fala criança. Mesmo? É, Então quer dizer que criança é criação? isso. Então se a gente for analisar, vai ser creation, criação e criança? É. E Mas como é que tá criança em espanhol? Ninho. Em inglês é child
também não tem nada a ver. Niñez, infância, mas criança é criação. Então isso leva a gente para o tema, por exemplo, que a gente vai falar no segundo bloco, vai ser o quê? Falsos amigos. Ou falsos cognatos. Ou falsos cognatos. Então tá, vamos. Mas assim, Suzane, a gente fez essa interação aqui, a gente colocou português, inglês, português, português, espanhol. Agora, será que existe então essa relação que você estabeleceu entre português, inglês, espanhol e assim e vice-versa? Será que isso existe? Existe. Então vamos analisar isso, vamos mostrar para eles? Aí, galera, professora Suzane e eu separamos alguns exemplos em que a grafia é praticamente a mesma, a pronúncia é praticamente a mesma, tá? Nos 3 idiomas. A gente tem uma diferença de acento, não é, Suzane? É. Então, por exemplo, em inglês a palavra video, que em português é vídeo, e em espanhol é? Pode ser bideo ou vídeo. A pronúncia pode ser Pode igual? ser, pode ser. Legal. Mas você vê, galera, que é exatamente a mesma palavra para os 3. Então, se cai num texto, Suzane, o que acontece? Como é que eu entendo isso? Não tem diferença mesmo. Eu vou direto associar o português por inferência. Beleza, então isso ajuda muito, né? Ajuda muito. Então, olha lá. Eu tenho aqui, ó, bacteria. Bactéria em espanhol é como, Su? Bactéria, sempre o som fechadinho. Sempre fechadinho? É. Mas apesar, volta com a gente aqui, mas apesar da pronúncia, na hora de eu ler o texto, tem alguma alteração? Não, quando você lê, você vai ler quase que em português, né? Para inglês também é a mesma coisa, Su. É. Vamos lá. Outra palavra aqui, ó. Eu tenho English, eu tenho... em inglês eu tenho radio, em português eu tenho rádio, em espanhol eu também tenho radio, Suzane. Tem, mas a gente usa la radio para dar ideia do equipamento. Aquilo que a gente escuta em casa, por Isso, exemplo? la radio. Aham. É isso aí. Tá, mas você falou que tem lá rádio. Qual é a diferença do outro? Tem ele rádio. Tem 2? Mas a gente também tem rádio no português. Ah, verdade, como o rádio e a rádio. Sim. Ah, é a mesma coisa? Mais ou menos a mesma coisa. La radio eu trabalho com O aparelho. o aparelho, isso aí. E el rádio? Aí não é só relacionado à música, é também questão de osso. Não tem rádio? Tem, verdade, nós temos rádio. É no braço? Aí é para Aí deixa o pessoal deixa de pra biologia, né? é. Olha só, galera. Então, a gente viu que temos similaridades nas 3 línguas, então a gente pode utilizar o conhecimento que temos em português e inglês e o conhecimento que temos em português em Espanhol. tá para os cognatos, que são palavras que vão ajudar a gente a ler textos. Então, uma vez que nós estejamos fazendo a prova, né, Suzane, e aí cai um texto, o que você vai fazer? Vai procurar palavras que você acha? Você conhece que tem a ver com o seu idioma. E lembrando que tanto a pergunta quanto as respostas estão em português. Então, isso já facilita muito o entendimento, né? Exatamente. Lembra aquela aula que você deu, Suzane, que eu assisti, sobre técnicas de leitura? Pô, foi 10, hein? Inferência. É verdade. Ou seja, os cognatos vão ajudar você a inferir significados. Tá legal, galera? Então, Suzane, a gente fecha aqui a nossa parte de cognatos, não é isso? E a gente viu que a gente teve cognatos, que são palavras muito parecidas. A gente viu que a gente tem problemas em se a gente não presta atenção nos cognatos, como a gente viu no início da aula, que é o que vai trazer o nosso tema do nosso segundo bloco, que são os Falsos cognatos. false friends, como a gente diz. Suzane, se despede da galera de espanhol. Pessoal de espanhol, me despeço até o próximo bloco. Aguardem. Ele tá me zoando, né? Não vai dar certo Não assim. tô nada, tô falando que espanhol é fácil, Suzane. Vamos lá, galera de inglês, vem comigo aqui. A gente fecha o nosso primeiro bloco. Apresentei a professora Suzane, gata aqui pra vocês. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, a professora Suzane vai ajudar vocês também, galera. A gente vai parar por aqui e vai pro nosso próximo bloco falando de falsos cognatos. E aí, como é que vai ser isso, hein? Até já, galera. Fala aí, galera de inglês e galera de... Espanhol. Estamos aqui, eu, Daniel, Susane. e a Foca, que o Marquinho tá comigo. Vamos você também, tá? Palhaçada. Suzane, o que a gente fez no nosso primeiro bloco? Você pode dizer para os alunos? Então, a gente trabalhou cognatos, ou seja, aquelas palavras que se parecem na grafia e no significado com o português, inglês, espanhol. Tá, e Suzane e eu dissemos para vocês, galera, que através dos cognatos nós podemos ler os textos, entender os textos de maneira muito melhor. Posso fazer isso em música, Suzane? Com certeza. Posso fazer isso numa charge, por exemplo? Deve. Ah, então, ou seja, qualquer tipo de texto que o Enem ponha para eu fazer, seja em inglês ou espanhol, eu posso usar os cognatos? Sim. Então, galera, a Suzane e eu, no primeiro bloco, explicamos para vocês como são os cognatos em inglês para o português,
de espanhol. Para o português. E entre eles também, ou seja, a relação que as três línguas têm umas com as outras, porque elas têm, em algum momento da história, alguma relação de origem, não é isso? Sim, latim. Ah, beleza. Então, assim, o latim influenciou as três, então a gente pode utilizar isso a nosso favor, galera. Para poder fazer o quê, Inferência, né? O Perfeito. processo da inferência. E aí agora a gente vai trabalhar com aquele que pode ser que dê um probleminha para você, só que não vai ser o caso, porque você já vai estar preparado, tanto em inglês quanto em espanhol. Mas por que causaria problema, Suzane, essa parte que a gente vai falar agora? Porque é aquela palavra que se chama falsos cognatos, Ah, ou false em inglês. cognates. False Isso. cognates. Só que eu vou falar, eu prefiro falsos amigos, Mas que é um por quê? sinônimo. Você gosta de falsos amigos, Suzane? Não, eu não gosto. Depois ela fala que é minha amiga, gente. Não, gente, pensa comigo. Amigo é aquela pessoa que você confia. Hum. Então, cognato. Falso cognato, falso amigo é aquele que vai te enganar. Você acha que ele é uma coisa, como no início do nosso primeiro bloco, que ele achou que eu tinha falado um monte de coisa que não era. E é outra, na realidade é outra. É como eu verdade, falo, assim, né? como se eu te perguntasse agora, Daniel, pensa que um dia te quedarás pelado? O que quer dizer? Perguntando se ele um dia vai ficar Pelado, Suzane. Não. O que é então, Suzane? careca. Então, falso amigo é isso. Enganou ele, não enganou? Ele ficou totalmente como? Seja Desestruturado aqui. pelado ou careca, acho nada a ver a gente falar disso aqui agora. Então, galera, olha só. A gente viu, através do exemplo da Suzane, tanto no primeiro bloco quanto agora no segundo bloco, no segundo bloco, que ela mostrou pra vocês como um problema de entendimento pode existir a partir de palavras que são falsas Falsos amigas, amigos. né? Ou seja, palavras que vão atrapalhar muito vocês se vocês não souberem o que elas significam na hora de um texto. Só que a gente deu uma definição bastante ampla, né, Su? A gente pode ir mais a fundo nisso? Pode, eu posso deixar isso pra você. Vamos lá, galera, vamos lá comigo, vamos lá, olha aqui. Então a gente tem como tema do nosso segundo bloco aí os false cognates ou false friends, como a Suzane falou, ou... Falsos cognados ou falsos amigos. Ok, galera, olha pra mim. Vem comigo aqui, sem foco agora, hein? Olha só, foca em mim, mas sem foco. Olha só, galera, então os false cognates são palavras que do inglês para uma outra língua, no caso o português, e também para o espanhol, a gente vai ver sim. isso, que são palavras que têm significados diferentes, apesar da grafia e às vezes da pronúncia serem praticamente as mesmas ou muito parecidas. Tá legal, galera? A gente vai fazer o que agora? Vamos dar uma olhadinha num videozinho que eu botei pra vocês olharem? Vamos lá, Suzane, vamos olhar isso? Vamos lá. Então, olha só, galera, esse videozinho mostrou, por exemplo, a relação dos falsos cognatos, a explicação dos falsos cognatos entre inglês e espanhol. Você não viu, Su? Que Vi. estava estabelecido lá, some Spanish words. Aham. Mas olha só, vamos voltar com o pessoal de inglês? Posso dar uma explicação pro pessoal de inglês? Olha aqui, galera, vamos comigo, olha aqui. Então, galera de inglês, vamos olhar essa definição que eu coloquei para vocês aí, ó. Vamos ler. What are the false cognates? Então, o que são os falsos cognatos? Okay? False cognates are words from different languages which have the same or very similar spelling, have similar pronunciation, but have the different meanings, ok? Galera, olha aqui, vem aqui pessoal de inglês. Então, de acordo com aquela definição que eu li para vocês, os falsos cognatos em inglês, ou false friends, né, falsos amigos, como a Suzane falou, são palavras que elas são muito parecidas, que nem a definição dos cognatos no primeiro bloco, são muito parecidas, seja na escrita, seja na pronúncia, seja nas duas coisas, mas elas têm significados diferentes, às vezes até significados simplesmente opostos. Elas são muito parecidas, mas elas, além de ter um significado diferente, às vezes esse significado é até contrário. Tá legal, galera? Então, como é que isso pode atrapalhar vocês e como isso pode ajudar vocês numa prova do Enem? Porque essa é a nossa intenção aqui. É dizer pra vocês como vocês podem pegar o que a gente ensina, né, Su? Isso. E jogar na prova do Enem. Claro, que esse é o nosso objetivo, a gente matar aquelas 5 questõezinhas de língua estrangeira, né, Su? Então, como é que você vai usar isso? Se eu não sei um falso cognato, se eu não entendo que aquela palavra não é aquilo que ela parece, né, aquela velha história, nem tudo que reluz é ouro, isso vai me atrapalhar no meu entendimento. Então, se eu já tô armado, né, com aquele conhecimento, eu vou entender melhor. Eu coloquei um exemplozinho rápido aqui pra vocês. Vamos voltar lá no material? Vamos lá. Aqui, Su, vou mostrar aqui pra eles, ó. A palavra actually, ela parece o quê, Su? Em português. Aqui. Atualmente. Ela não parece atualmente? Não tem como pensar em outra coisa. Não tem. Na hora você olha e você pensa o quê? Atualmente. Incrível, né? Você olhou, acabou atualmente. Aí você vai traduzir na prova assim? Você vai entender assim? Se você não sabe... Se eu nunca estudei, é o que eu vou entender. Então, mas galera significa na verdade.
Então Não tem imagina nada você. a ver, Dani. Nada a ver. Volta aqui com a gente. Ou seja, pessoal, palavras que se parecem com português, mas que têm um significado totalmente diferente. Por exemplo, olha pra cá. Dani, se eu te pergunto o que, que é todavia, o que, que você pensa? Ou seja, Su, se eu vejo essa palavra em espanhol no texto em espanhol, e eu vejo todavia, eu vou achar que é todavia, entretanto, no entanto, não é isso? Não é isso. Não A é? ideia que eu tenho com todavia é tempo, ainda. Por exemplo, todavia no hice mis tareas. Ou seja, ainda não fiz minhas tarefas? Seria isso? Isso. Então, se eu traduzir, por exemplo, porém não fiz minhas tarefas, no entanto não fiz minhas tarefas, teria um significado totalmente diferente? Totalmente diferente. Então tem que tomar cuidado. E essa palavra é uma palavra que cai direto, gente. Não estou brincando. É verdade, né, Suzane? Tem algumas palavras que se repetem sempre, né? Sim, se repetem direto. Então a gente fez uma lista, não foi? A gente fez uma lista, mas antes eu quero falar uma coisinha pra galera de espanhol, tá? Então, foca aqui em mim. Aí, Suzane, tá vendo como é que é? Tá cara foca em mim. É comigo, Suzane. É Tá com vendo? você, Marquinhos, ainda olha bem, só, né? Porque eu, hein? espanhol sempre é a submatéria. É Que isso, você bom que pagou dessa ele, vez né? é em inglês, eu Você paguei. pagou ele com Paguei. certeza pra fazer Paguei, isso se não. vingar. Me dá a foca. Vai, Então, Suzane, gente, explica pra eles o que você quer pessoal, explicar. a gente vai ver uma lista de palavras que costumam cair, tá? E que vão apresentar esse duplo sentido, mas a gente vai resolver na hora, ok? Daqui a pouquinho a gente vai pro espanhol, mas agora eu vou dar a deixa pro meu amigo de inglês, que ele está muito ansioso para passar essa lista pro pessoal de inglês. Galera, olha só. Chega de foca, hein? Acabou esse negócio de foca. Galera de inglês, olha só. A gente fez uma lista, eu fiz uma lista para inglês, Suzane fez uma lista de espanhol, com palavras que são falsos cognatos. Claro, né, Su? Eu prefiro falsos amigos. É, verdade, falsos amigos, né? Sim, Você sim. cismou com esse negócio de falsos amigos, a gente tem que conversar sobre isso depois. Olha só, então são palavras que vão ajudar vocês a entender melhor como funciona o entendimento daquele texto. Ou seja, através dessas palavras, vocês vão conseguir compreender o texto de maneira correta. Não é só melhor, é de maneira correta. Eu fiz uma lista, não dá pra gente falar sobre todos os falsos cognatos, nem em inglês, nem em Muito espanhol, menos em espanhol. muito menos em espanhol, com certeza. Porém, eu selecionei alguns que são importantes e eu vou ler essas palavras com vocês. Tá legal? Vamos lá comigo? Tá aí, galera. Ó. Examples of false cognate. Ou seja, são exemplos de palavras desses falsos amigos, tá? Então, eu selecionei aqui para vocês, por exemplo, a palavra college, que parece colégio, mas significa faculdade. Só que aí a gente tem um probleminha nesse exemplo. Vem comigo aqui, ó. Galera de inglês, vem comigo aqui, ó. Vem aqui. Galera, eu falei college, parece colégio, mas significa faculdade. Mas você sabia, Suzane, que significa faculdade só nos Estados Unidos? Não, não tinha Você ideia. sabia que na Inglaterra, college significa colégio? Ué, mas aí como vai ser o... Vai ser que, se a gente tem que prestar atenção se o texto ele é, aí a gente tem que ver a origem do texto. Se vai o ver a texto, fonte. perfeito. Então, galera, se a fonte está te dizendo que aquele texto, por exemplo, é de um jornal londrino, né? Ou se é de um jornal norte-americano, ou se foi escrito por um britânico, ou se foi escrito por um americano, isso pode dizer para você se a palavra é um cognato ou se é um falso cognato. Então presta atenção nisso, galera. A fonte daquele texto, para aí então você utilizar esse recurso, seja um recurso de cognato ou de falso cognato. Como eu falei, college parece colégio, mas é colégio no inglês britânico. Ou seja, aí ele é um cognato. Se ele é college, parece colégio, mas é faculdade, a gente está falando do inglês norte-americano. Então, cuidado com isso, galera. Tá, vamos olhar outros exemplos aí? Vamos lá. Coloquei aqui a palavra... Eu gravei em vermelho, galera. Vocês vão ver que tem algumas palavras que estão em vermelho, porque são palavras que eu considero mais importantes, tá? Como, por exemplo, relatives. Então, aqui, relatives parece relativos. Tá vendo, Su? Parece relativo, mas na verdade significa parentes. Suzane, como é que eu digo, por exemplo, você disse que parente significa relatives em inglês. Como é que eu digo pais? Porque parente, família, como é que eu digo pais? Mom and daddy. Gente, ignora a Suzane. Mom and daddy, Suzane. Ué? Mãe e pai. Não, mas eu quero pais, a palavra pais, você sabe? Peace. Não, significa, é parents, galera, parents. Mas parents parece o quê? Parente. Mas parentes é o quê? Relatives. Já viu a confusão? Galera de inglês, olha pra mim. Então, olha só. Eu falei com a Suzane falou parents, acharam que era parentes e parecia... Ficou uma confusão danada. Então, a gente tem que saber que relatives são parentes e parents, pais. Então, você vê como é que os falsos cognatos eles podem causar uma confusão enorme no entendimento de um texto. Você está achando que está falando de relativo, mas está falando de parente. Aí você está achando que está falando de pai, mas está falando de pais. De parente, mas está falando de pais. E aí? Vamos olhar outros exemplos. Vamos lá comigo. Aqui, galera, essa palavra aqui, ó. A palavra charge.
Tá vendo aqui a palavra charge? O único que eu conheço, dá licença, o único que eu conheço é o chocolate. É isso? Tem a ver? Suzane, você esqueceu, você perdeu 10 quilos, tem que ganhar 10 quilos de novo? Vê lá, hein? Por Vamos favor. voltar, deixa eu voltar aqui, galera, vamos lá. Charge, parece charge, sabe? Charge, não chocolate não, Suzane, não é chocolate não, garota, é o quadrinho, hein? Mas, na verdade, significa cobrar, ou carregar, né? Carregar o celular, a bateria do celular. Ah, disso eu entendo. Tá legal? Galera, olha só essa palavra aqui, ó, lunch. Parece lanche, Suzane, para Também de passar. entendo. Tá, você entende, né? Mas na verdade significa almoço, tá, galera? A palavra lanche é snack. Olha essa outra aqui, cops. Cops parece copos, mas na verdade significa policiais. Nossa, e assim, a gente tem o cups do inglês, né? Que parece copos. Parece, a gente mas tem não é. em espanhol copos, que querem dizer flocos. Por exemplo, copos de nieve, flocos de neve. E engraçado que a palavra flocos em inglês é flakes, que é parecido, são cognatos, tá vendo? Nossa, E não falsos cognatos. é verdade. Vamos lá, galera, vamos olhar outros exemplos aqui. Dei um aqui, ó, que a gente gosta de beber. Soda, que parece soda, mas na verdade significa todo refrigerante, não só a soda, tá vendo, gente? E é legal porque pensa aí também que refrigerante tem gás. E como é que é em espanhol? Como é que é? Gaseosa. Gaseosa. Você viu como é que chama fácil? Eu Não, falo não é pra não. você, eu falo pra você e você fica querendo ensinar essas coisas fáceis. Vamos lá, galera, olha só. Content, que parece content, mas na verdade é conteúdo. Actually, que a gente já viu que parece atualmente, mas significa realmente, ou na verdade. verdade. Ih, aprendeu isso. E a gente tem, por exemplo, a palavra terrific, que parece terrível. E na verdade é alguma coisa ótima, uma coisa maravilhosa. E aqui nessa primeira lista a gente tem office, que parece oficina na escrita, mas significa escritório, Suzane. Sabia disso? É, a gente Volta comigo, tem, volta pra gente. tem duas coisas aí. Tanto a palavra esquisito em espanhol, que parece esquisito, e é gostoso, maravilhoso, Como ótimo. é o caso do terrific? Do terrific, exatamente. E a gente chama, por exemplo, el abogado está em sua oficina, o advogado está no seu escritório. Ah, então quer dizer que o advogado não está na oficina, ele está no Não. office. Ele está no office, na oficina. No escritório No dele. escritório, exatamente. Perfeito. Vamos olhar mais alguns exemplos para ajudar vocês, galera? Olha aí. Tem aí, ó, em inglês. Vou só dizer alguns, tá, galera? Não dá pra gente falar sobre tudo. A palavra data, do inglês data, parece muito a mesma escrita de data, né, do dia, mas na verdade são dados de informações, né, os dados de um computador, de um arquivo. A palavra exit parece êxito do português, mas na verdade significa saída. Não é verdade? Motto parece moto de motocicleta, mas sinto muito, galera, é um lema. E essa palavra aqui, cuidado, galera, curse. Curse parece curso, mas na verdade significa maldição. Olha pra cá. Isso aqui é um course, não é um curse. Tá beleza, galera? Vamos lá, vamos continuar. De acordo. De acordo, não? Galera, e esses dois verbinhos aqui, ó, o intend e o pretend, eles causam problema porque o intend parece entender, mas na verdade significa pretender. E o pretend parece pretender, mas na verdade significa fingir. E aí, que confusão, ó. Se vocês entendem isso errado no texto, como é que faz? A palavra fabric, muito parecido com fábrica, mas na verdade significa tecido. Cafeteria, parece cafeteria, lugar onde você toma café, mas é um pouco mais amplo, é um refeitório, cantina, um lugar onde você come no horário do seu trabalho. Galera, volta comigo aqui. Vamos aqui, pessoal de inglês. A gente viu, claro, que alguns exemplos só, galera. Não dá pra gente ver todos os falsos cognatos da língua inglesa. A dica que eu dou para vocês é o máximo que vocês puderem ler e pesquisar sobre os falsos cognatos, sejam esses que eu dei para vocês ou outros, tá? Para poder ajudar vocês no entendimento da prova do Enem. Para não causar essas confusões que eu e Suzane tivemos. Eu do inglês, ela do espanhol. Tá legal? Suzane, mas como é que funciona isso aí? Diz pra galera aí, como é que funciona no espanhol? Você tem alguns exemplos para eles também? Não, eu também tenho uma lista preparada para vocês, pessoal. Dá uma olhada aí. Então, vamos lá. Primeira palavra aí, quando você vê assinatura, você pensa logo em assinatura. Ah, vou assinar o documento. Não, com certeza eu penso nisso, Suzane, com certeza. Eu tô lendo um texto em espanhol, eu acho que é assinatura, não é? Então, se eu falo para você, Dani, que assinatura mais te gostava na escola? Ah, da minha amiga, que ela assinava... Tá vendo, não é, gente? não? Depois quer falar que espanhol é fácil, tá errando tudo. Cadê a foca? Continua tacando a foca nele que tá bom. Para com esse negócio de foca, hein? Então, Acabou isso. é a disciplina. Então, que assinatura é que disciplina você gostava mais? Com certeza Inglês, inglês. com certeza, né? claro, normalmente. Então, aí seguindo aqui, basura, pessoal, a gente pensa logo em
vassoura, mas na realidade é lixo. Te digo mais, vem pra mim. É uma palavra que costuma cair. Tá? Já caiu, inclusive, no Enem, que um texto falava é possível reduzir la basura, ou seja, é possível reduzir o lixo. E aí, se você lê isso como vassoura, já era, Imagina, né? é possível reduzir a vassoura? Por quê? Vai comprar o quê? Um aspirador de pó? Não sei, né? Vai entender. É verdade. Então, seguindo, eu tenho aqui escoba, que parece escova, e é vassoura. Ah, então, na verdade, vassoura, Suzane, é escoba? Escoba. Ah, tá. Entendi. Voy a coger una escoba para barrer todo lo que está sucio aqui. Que lindo você falou espanhol, Suzane. Vamos lá. É que guapo, não? Rato, por exemplo, se eu chego e falo assim, Daniel, um rato que já vuelvo. O que você vai pensar? Que aqui tá cheio de quê? Que rato, com certeza. De Não é rato? Não, é um momento Então seria um momento que o quê? que eu já volto, Ah, tá. tá? Se fosse o bicho, seria raton. Imagina você entendendo o texto. O texto fala de quê? Fala de rato. Exato. Não posso ter isso, né? Não Não mesmo. pode. Então, Vamos lá. voltando. Tem mais exemplos, Su? Tenho cubiertos, que parece cobertas, mas na realidade é talheres, né? Taça confunde muito, que quer dizer o quê? Taça. Só que na realidade é xícara. Então parece taça, mas é xícara. Mas é xícara. Por exemplo, uma taça de té, uma xícara de chá. Entendi. Tá ok? Tá ótimo. Seguindo, baço parece vaso, mas na realidade é copo. Então, vocês... Então peraí, Suzane. Se eu digo que eu vou ver alguma coisa no vaso... Queres um baço de água? Quer dizer, se eu entendo, acho que a pessoa tá me ofendendo. Tá mandando beber água dentro do vaso. Exato. Só Então que aí é retrete. Não é o vaso, Gente, não. acho que não é tão fácil assim não, então. Não, Vamos não. lá. Então, e aí seguindo, salada parece salada, só que é salgada. Tá, então como é que é salada, Suzane? Ensalada. Adoro essa frase. La ensalada está salada. Eu disse, a salada está salgada. Bem, aí você tem cognato com falso cognato, tudo na mesma frase? Não, é falso cognato o tempo todo. La ensalada está salada. Ensalada. Quer dizer, a ensalada tá salada, que é salgada, que confusão. Imagina, gente, se cai na prova. Isso aí, como é que faz? Voltando. Falda, que quer dizer, parece fralda, mas na realidade é saia. Então, la muchacha usaba una falda muy bonita. Entendi. Sim? Rojo, que quer dizer, parece roxo, né? A cor da nossa blusa, mas na realidade é vermelho, tá? Oficina. Ah, que nem o exemplo que eu dei, né? Que nem o exemplo que você deu. Parece oficina, mas na realidade é escritório. Que no caso pro inglês seria office, que parece oficina também. Sim. Nossa, vamos lá. Seguindo, talher em espanhol parece talher, né? Parece, Garfo, faca, mas na parece. realidade é a oficina. Então, yo llevo mi coche al taller. Eu levo meu carro à oficina, tá? Entendi. E depois voy A a la oficina. la oficina. Ah, legal, que é o que depois eu vou pro escritório. Exato. Perfeito. Seguindo, sítio parece sítio, mas na realidade é um lugar. Ou também, como pode cair com a ideia de site da internet. Um sítio da internet. Então as pessoas visitam o sítio El do QG sítio. do Enem? Sim. Legal. Por supuesto que sim. Por supuesto que parece por suposto, Mas por significa suposição, o quê? mas quer dizer com certeza. Ah, tá, legal. Mais algum, Su? Vamos lá, mas alguns. Eu tenho pastel, que parece pastel, mas na realidade é bolo, tá? Você tá com essa coisa da comida, hein? Tá demais. Vai lá. Eu tenho berro, que parece berro, grito, mas na realidade é agrião. Então, se eu te pergunto, Daniel, queres um pastel de berro? Eu não tô te dando um pastel, quando você morder, vai sair um ah! Não vai ser isso. Eu tô te oferecendo um bolo de agrião, que deve ser super, né, gostoso, saudável. Com certeza não é, Susana. Não é. Pelado, que foi como eu te perguntei se você ficaria, porque parece pelado. Mas esse eu lembro que é careca. Careca, exatamente. Fecha, qual é a fecha de hoje? Parece fechar, do verbo, mas é data. Qual é a fecha de hoje? Qual é a data de hoje? E data em inglês é dados. Dados, Olha exatamente. isso, gente. 3 palavras de línguas diferentes que tem uma super interação, né? Sim, Mais sim. algum? Vamos lá. Cerrar, que parece cerrar, mas é fechar. Esquisito, que a gente viu, né? Que dá a ideia de esquisito, Como mas era o meu exemplo do terrific, né? Exato. Que parecia uma coisa ruim, mas na é verdade... gostoso. Exatamente o oposto, né? Volta aqui, galera. Você vê que até em espanhol, como eu falei pro pessoal de inglês, uma palavra que parece ser algo muito bom é exatamente o extremo oposto. É algo muito ruim e vice-versa. Tá legal? Algo que parece muito ruim, na verdade, é muito bom, como é o O esquisito. terrific. Beleza? Vamos lá.
Prejuízo, essa palavra você tem que ter no sangue, faz a sua caveira aí, tá? Porque ela parece prejuízo, mas ela quer dizer preconceito. Ou seja, Suzane, nesse mundo em que a gente tem esse tema recorrente, podendo ser até em prova, você cai Sim. essa palavra, a pessoa acha que é prejuízo e não é? E não é. E aí faz o quê, gente? Prejuízo é preconceito. Se eu quiser trabalhar com prejuízo, aí é assim, ó, pessoal. Tá aqui. É perjuízo. Nossa, muito parecido. Vai mudar isso aqui. Se eu tenho prejuízo, se eu tenho preconceito. Nossa, você vê Tá? que então a própria palavra perjuízo é um cognato. Cognato. E aí ele tem uma outra palavra muito parecida com ela que é um falso cognato. cognato. É, espanhol não é tão fácil, Não, tá? não é. Então, vamos lá, galera. Borracha, por exemplo, se alguém fala assim, Susana estava borracha, não é ela segurando uma borracha que ela vai apagar alguma coisa, ela estava bêbada, tá? Então, emborrachar-se é embebedar-se, ok? Ok. Apelido. Parece apelido, mas na realidade é sobrenome. Então, Daniel, qual é tu apelido? Dani, No. não é? Teu sobrenome. Ah, sobrenome. Claro, Suzane. Qual é tu apelido? Meu apelido? Meu apelido? Sim, Sanchez. Sanchez. E tu Eu sobrenome? tenho um apelido espanhol, né? E tu sobrenome? Porque aí sobrenome é Ah. apelido. Aí sim. Aí seria Dani. Sim, É o oposto. sim. Nossa, tá vendo, Entonces, galera? el apelido Sánchez, el sobrenome Dani. ¿Sí? Seguindo. Eu tenho osso, que significa, parece osso, mas na realidade é urso, Uhum. tá? Coelho, que parece um bichinho, né? O coelho, mas na realidade é pescoço. Ah, legal. Tenho cachorro, que parece, né? Cachorro parece cachorro, mas é filhote, então nada estranho eu falar la gata com seus cachorros. Eu estou falando a gata com seus filhotes. Filhotes, entendi. Então uma gata em espanhol pode ter cachorro. Sim. Ah, tá ótimo. Rugar, que parece jogar, mas na realidade é brincar. E o brincar, que parece brincar e é pular. Nossa. Então, galera, olha só. A gente explicou pra vocês, eu em inglês, Suzane em espanhol, o que são os falsos cognatos e como eles podem ajudar, ou se você não sabe, como eles podem Te atrapalhar. exatamente na hora de fazer a sua prova do Enem. Então, galera, a gente finaliza o nosso bloco, não é verdade? Deixa eu me despedir da galera de inglês aqui. Galera de inglês, a gente terminou o bloco sobre falsos cognatos em inglês. Tá legal? E partimos para o nosso terceiro bloco, onde a gente vai dar um resumão para vocês desses dois temas e a gente vai exercitar. Vamos partir para a prática? Vamos ver como é que é? Suzane? Pessoal de espanhol, já voltamos com os falsos amigos, tá? A gente vai exercitar bastante, você não vai ter dúvida nenhuma para a prova do Enem. Daqui a pouquinho a gente volta. Hello, guys. Welcome back. Bienvenidos, muchachos. Então, galera, a gente começa agora nosso terceiro bloco, né? Nossa última parte da aula de cognatos e falsos cognatos. Suzane, o que a gente fez no nosso primeiro bloco? A gente trabalhou com cognatos, E no nosso segundo bloco? falsos cognatos. Então, galera, a gente estabeleceu nesses dois primeiros blocos, né? O primeiro e o segundo, o que são os cognatos e o que são os falsos cognatos. E a importância deles para o vestibular. E através dessa importância, a gente vai fazer o que agora? A gente vai treinar um pouquinho. Mas antes, lembra que eu falei pra vocês que existe uma interação entre as línguas? Não existe, Suzane, uma interação entre as línguas? Que a gente até percebe que pode confundir mesmo. Ou seja, às vezes ajuda e às vezes atrapalha. Totalmente. Vamos dar uma olhadinha em como isso pode ser problemático do português para o inglês, do inglês para o espanhol e assim sucessivamente? Agora, Aí, galera, eu botei pra vocês o exemplo em inglês, Suzane botou um exemplo em espanhol, em relação a um verbo bastante comum, que é o verbo embaraçar. Né? Em português, embaraçar, quando a pessoa está embaraçada, é que ela está enrolada com alguma coisa. Então, em português, ela está embaraçada, ou seja, ela está confusa, ela não sabe o que fazer, está toda enrolada. Tá legal? Se a gente for trazer a palavra parecida para o inglês, né? Aí a palavra que tem uma escrita parecida, que seria embarrassed, na verdade, she is embarrassed, não é que ela está enrolada, ela está envergonhada, ela está numa situação em que ela está se sentindo envergonhada. Tá vendo? Olha para mim aqui. Então a gente já viu que é um falso cognato do português para o inglês. Mas, Suzane, e no espanhol? Tem alguma palavra parecida? não, e aí se eu tivesse com um texto com she's embarrassed, Embarrassed, perfeito. eu ia pensar logo que ela estava grávida. Mas por que, Suzane? Porque em espanhol, embaraçada é grávida. Mostra para eles. Dá uma olhada aqui, pessoal. Olha o tamanho da barriga. Ele está embaraçada. Olha só, dá uma olhada nas três palavras, como elas se parecem.
e como isso ia gerar uma confusão total nas 3 línguas. Ou seja, se eu passo do português para o espanhol, não funciona. Se eu passo do inglês para o espanhol, também não funciona. Se eu passo de uma para outra, quer dizer... Ou seja, galera, volta com a gente aqui. Então, nós mostramos que em português, que é a língua de todos nós, inglês comigo, espanhol com a Suzane, que elas são simplesmente completamente diferentes. São falsos cognatos, falsos amigos, né, Suzane? Um dos outros, não é verdade? Galera, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma treinada. Suzane, eu queria que você fosse minha aluna de inglês. Você pode ser minha aluna de inglês? Então vamos lá, olha só. Tem um texto aqui que eu separei para vocês, que é um texto que fala sobre um dia de trabalho. Ó. A day at work. Tá? Essas palavras que estão marcadas em negrito para vocês, galera, de preto, são palavras que são falsos cognatos. Volta comigo. Então, olha só, Suzane, vou fazer com vocês e com eles, vou ler o texto para vocês. Perfeito. Tá legal? E aí eu vou fazer o quê? Vou pedir para que você traduza essas palavras para ver se a tradução que você der cabe naquele entendimento. Tá certo? Vamos ver se meus 5 anos de inglês valeram a pena. Vamos ver, Suzane. Vamos lá. Olha lá. Vou ler para vocês o texto todo primeiro e depois a gente pergunta para ver se cabe. Tá ok. Ok, vamos lá. A day at work. In the morning, I attended a meeting between management and union representatives. The discussion was very comprehensive, covering topics like working hours, days off, retirement age, etc. Both sides were interested in an agreement and ready to compromise. The secretary recorded everything in the notes. Eventually, they decided to set a new meeting to sign the final draft of the agreement. Back at the office, a colleague of mine asked me if I had realized that the proposed agreement would be partially against the company policy, not to accept workers that have already retired. I pretended to be really busy and late for an appointment and left for the cafeteria. Actually, I didn't want to discuss the matter at that particular moment because there were some strangers in the office. After lunch, I attended a lecture given by the mayor, who is an expert in tax legislation and has a great degree in political science. He said his government intends to assist welfare programs and senior citizens, raise funds to improve college education and build a public library and establish tougher limits on vehicle emissions because he assumes that this is what people expect from government. Suzane, eu li aqui para você rapidamente, porém, olha para mim, galera, eu marquei só alguns falsos cognatos. O texto até tem outros, mas aí fica para vocês procurarem, tá legal? Eu vou perguntar para você como é que você entenderia essas palavras, tá legal? Tá. Então, por exemplo, Suzane, eu vou traduzir para você aqui, olha lá. Vamos comigo. De manhã, in the morning, I attended a meeting. Ou seja, de manhã eu o quê? Atendi? Não, Suzane, como é que você atende uma reunião? Eu tô pensando na palavra em si. Ou seja, você tentou achar como se ela fosse um cognato? Sim. Mas é um falso cognato, galera. Attended significa comparecer, frequentar. Então, eu compareci a uma reunião. Vamos continuar lendo. Olha lá. Aí tem a palavra union. Essa reunião foi com union representatives. O que você entenderia como union? União. União até pode ser, Suzane, mas nesse contexto não. Você sabe o que significa nesse contexto? Que a minha reunião foi com representantes de sindicatos. Nossa. Então, sindicatos em inglês, unions. Beleza? Vamos seguir aí, ó. The discussion was comprehensive, ou seja, a discussão foi muito compreensiva. Muito compreensiva. Não, Suzane, não é muito compreensiva. Meu curso também tem 10 anos que eu fiz. É verdade, mas o meu de espanhol também, ó. Então, olha só. Galera, comprehensive parece compreensivo, mas não é. É abrangente, ou seja, que compreende no sentido de abranger, de ter tudo. Totalmente, né? Até compreender em português a gente tem esse significado, mas é esse que é pro inglês, tá legal? Vamos seguir aí, galera. Covering topics like working hours. Aí a gente tem aí os tópicos que foram cobertos, né? Que foram falados nessa nossa reunião, né? Por tópicos like working hours, ou seja, horas de trabalho, days off, dias de folga, retirement age, idade de aposentadoria, etc. Tá? Vamos seguir aí, ó. Both sides were interested. Ambos os lados estavam interessados. In an agreement, num acordo. And ready to compromise, né? Prontos para assinar esse acordo e tá interagindo aí. Legal? The secretary recorded everything in the notes. A secretária registrou tudo nas notas. Eventually,
Parece... Volta aqui. Suzane, eventually. O que parece pra você? Parece eventualmente. Mas A gente viu não que é... Você... Ah, lembrou. Na verdade. Significa o quê? Na verdade? Então vamos ler com o errado e com o certo para ver como é que essa frase ficaria. Eventualmente, they decided, ou seja, eventualmente eles decidiram. Eventualmente eles decidiram? Não. Eles decidiram o quê? Na verdade, realmente, perfeito. They decided to set a new meeting, ou seja, na verdade, né, na realidade eles decidiram organizar um novo encontro, né, to sign the final draft of the agreement, ou seja, para assinar esse novo acordo. Beleza? O final, né, o resultado final, esse acordo final. Back at the office, de volta ao... O que parece? Escritório. Escritório, não? Oficina. Ou seja, galera aí, ó, imagina de volta à oficina, quer dizer que a galera voltou para a oficina, vão pegar carro? Não, eles voltaram, a pessoa que teve aquele dia de trabalho voltou para o seu escritório. Vamos lá. Back at the office, a colleague of mine asked me if I had realized. Um colega meu me perguntou se eu tinha... Realizado a proposta. Exatamente não. Né? Realize, galera, parece realizar, mas na verdade é se dar conta, perceber. Então, o correto seria, de volta para o material, um colega meu perguntou se eu tinha percebido, se eu tinha me ligado que o acordo proposto, that the proposed agreement would be partially against the company policy, ou seja, que o acordo proposto seria parcialmente contrário à policy da company. Galera, volta aqui. Policy da company. E aí, o que é isso, Suzane? Se eu falar o que parece, você vai me zoar. Parece polícia, mas normalmente, não é. mas não é, galera. Policy é o conjunto de regras, é a política de um estabelecimento. Beleza? Vamos seguir aí. Então, imagina, é contra a companhia da polícia? Não, ou seja, a política da empresa. Not to accept workers that have already retired. De não aceitar trabalhadores que já, o quê? Retardados? Não. Não, né? Não faz sentido, Nenhum. apesar de não saber, né? Não dá pra dizer. Eu me lembro um filme, Red. Lembra o filme Red? Retired, que tem os aposentados. Perfeito, exatamente. Então, retired é aposentados, como a Suzane exemplificou no filme. E a gente segue, ó. I pretended to be... Não é, a gente viu, lembra, Suzane, lá nos textos? Volta aqui. Você não lembra que eu dei naqueles exemplos que pretend parece pretender, mas é na verdade o quê? Fingir? Não lembra. Vamos lá. I pretended to be really busy. Eu fingi que eu estava ocupado. Você sacou? Entendi. Eu não me And lembro. late for appointment. E atrasado para o quê? Apontamento, Suzane? Não. Não é apontamento, né? O que é. É para um compromisso. Fingi que eu estava atrasado para um compromisso. Vamos seguir. Então, and left for the cafeteria. E saí e fui para a cafeteria? Foi para o refeitório. Você falou dessa palavra. Lembrou, garota. E a gente segue. Actually. Actually você sabe. Eu falei para você. O que é actually? Galera, ai meu Deus. Na verdade, gente. Na verdade. De novo, é aquele que cai sem. É parecido, na verdade? Olha só. Então, galera, a professora Suzane, que não entende nada de inglês, ela tá aqui, mentira, ela entende. Tá aqui tendo vários problemas, tá vendo como vocês teriam problemas ao realizar um texto. Tá certo? Vamos finalizar esse texto, então. I didn't want to be... I didn't want to discuss the matter at that particular moment because there were... Eu não queria discutir aquela questão naquele momento, porque havia... some strangers, ou seja, alguns estranhos in the office, e já vimos que office é escritório. After lunch, depois do que, Suzane? Do almoço. Depois do almoço e não do lanche. I attended, já vimos que é eu compareci. Sim. A lecture. Galera, parece leitura, mas na verdade é uma palestra, ok? A lecture given by the mayor. Suzane, essa palavra não parece uma palavra em espanhol? Mayor? Maior. Parece maior? Mas sabe o que significa em inglês? O quê? Prefeito. E prefeito espanhol, como é que é? Alcalde. Nada a ver. Okay. Vai ficar embaraçada, hein? Olha não, só. Embaraçada não. Ok. Who is an expert in tax legislation? Ou seja, que é um especialista em legislação de tarifas, né? Galera, de juros e tudo mais. Has a graduate degree in political science. Ou seja, tem uma graduação em ciência política. He said... His government intends to assist welfare programs and senior citizens. Ou seja, o governo pretende, olha o intends aí, ó, já disse para vocês, a ajudar, assist não é assistir, é ajudar, auxiliar, né, programas de incentivo aos cidadãos mais velhos, né, os senhores. Raise funds to improve college education. Aumentar. O que é college mesmo, hein, Suzane?
College é faculdade. Isso, no inglês? Mas se for britânico, inglês britânico é colégio. Exato. Então como é que a gente vai descobrir se é um ou se é outro? Através do resto do texto, não é isso? Através ou da fonte. Perfeito, Suzane, através da fonte. Beleza. Pra gente finalizar aí, ó. Build a public library. Construir uma pública o quê? Livraria? Não. Uma o quê? Biblioteca. Biblioteca, perfeito. And establish tougher limits, estabelecer limites mais severos on emission vehicle emissions, ou seja, emissão de veículos, gases, né? Because he assumes, ele o quê? Porque ele assume, não é, né? Eu já falei que a falso cognato não vai fazer essa besteira, né? Ele supõe this is what people expect from the government. É o que ele espera, que esperado dele, né, do governo. Galera, olha só. A gente falou do inglês, dos exemplos em inglês. A professora Suzane também preparou a mesma coisa para o espanhol. Agora você é seu aluno? Vai. Então, beleza, vamos lá, Suzane. Agora é a minha vez. De se vingar de mim. Exatamente. Ai, vai doer isso. Revenge. Vamos lá. Vamos lá. O texto que a gente vai falar, pessoal, foca aqui em mim. Não, foca é uma palavra que eu não quero usar. Olha pra mim. Caraca, quase achei que vinha em mim agora. De novo. O texto que a gente vai trabalhar se chama La Presunta Abuelita, que é um texto todo construído com falsos cognatos, tá? Dá uma olhada aqui. La Presunta Abuelita. Primeira pergunta que eu te faço, Dani, o que seria pra você presunta? Seria, por exemplo, Suzane, presunta, que significaria tá morta. A velha que tá morta, é isso? Né? Quando a pessoa tá morta, não é um presunto? Então, não é nesse sentido. Não é isso, presunta então. Quer dizer suposta. A suposta vovozinha. A suposta vovozinha. Se fosse no masculino, ia parecer presunto que a gente bota no sanduíche, né? Mas aí seria Ramon. Mas J. se eu tivesse lendo, eu ia achar que a velhinha tinha morrido. Com certeza. Com certeza. Vamos lá. Então, havia uma vez uma niña que foi a passear al bosque, ou seja, uma menina que foi passear no bosque. Tô te acompanhando. Tá ok. De repente, se acordou de que não lhe havia comprado nenhum regalo a sua abuelita. Ou seja, Posso tentar, Su? Sim, se acordou. De repente, ela acordou, que tava dormindo, aí ela foi comprar um presente pra avó, foi isso? Não. Nada de acordou porque tava dormindo. Ela se lembrou. Acordar-se é lembrar-se. Ah, então não é acordar. Não, acordar é despertar. Entendi. Tá? Passou por um parque e arrancou uns lindos pimpolhos rojos. A gente já viu o rojo hoje, Dani. Não, o rojo tudo bem, vermelho. Sim. Tá, beleza. Pimpolhos vermelhos são crianças que estavam envergonhadas. Não É isso? Eram botões de flor. Ah, então pimpolhos são botõezinhos de flor? Sim, ela arrancou para levar pra avó. Ok. Vamos seguir? Seguindo. Me ajuda, Su. Quando chegou ao bosque, viu uma carpa entre os árboles. O que seria carpa pra você? Quando chegou no bosque, viu uma capa em volta das árvores. Não. Não é isso? Não, é uma barraca. Ah, uma barraca. Sim. Carpa, então barraca. Isso. Legal. Entre os árboles e alrededor, uns cachorros de leão comendo carne. Agora, cachorros eu lembro. Cachorros eu lembro. Você explicou, Suzane? Eu expliquei. Filhotes, não é isso? Isso. Então faz sentido, né? Não vai gerar uma confusão mental cachorro de leão. Não vai. Não, filhotes de leão comendo carne. El coração começou a latir muito forte. E aí? Ou seja, os leões começaram a latir. Não é isso? Latir não é latir? Mas não é cachorro. Não entendi, Suzane. Quer dizer bater. Até no português, há muito tempo atrás, a gente usava latir nesse sentido. Mas não se usa mais, né? Não, ainda bem. Então, ou seja, o coração dela começou a bater muito forte porque ela viu o leão. Né? Claro, né? O meu também bateria. Enquanto passou, os leões se separaram e começaram a caminhar atrás dele. Ou seja, quando ela passou, os leões estão indo atrás dela. Imagina a situação. Nossa. Buscou algum sítio para refugiar-se. Você já viu o sítio? Sem site. Mas aqui não é site. É Como o que, ela vai buscar então? um site para se esconder? Verdade, não tem como. Não. É o que é? Um lugar? Esse sítio é lugar ou site? Tá. Um sítio para refugiar-se não lo encontrou. Isso lhe pareceu espantoso. A lo lejos viu um bulto. Ao longe viu um vulto que se movia e pensou que havia alguém que ela poderia ajudar. Até aí, alguém podia ajudá-la. Viu um vulto, ok. Alguém podia ajudar, tudo bem. Sim. Até aí, tudo bem. Tá, agora vamos lá. Quando se acercou, viu um osso de espalda. Diz pra mim. Nossa, peraí, deixa eu ver se eu entendi isso. Osso. O osso, a espada feita de osso. É uma espada feita de osso. Não, você tá me zoando, Não, né? eu tô falando sério, Suzane. Espada, osso, espada. Não, esquece. Olha, quando se acercou, ou seja, quando se aproximou, viu um urso de costas. Espalda é costas. Então se acercou seria se aproximar. Sim, de cerca. Osso de ser. Tá. E osso, o urso. Urso. E espalda são as Costas. costas. Isso. Entendi. Se quedou em silêncio um rato. O que é rato? A gente já Rato viu. não era com um monte de bicho. É
Momento. Momento. Perfeito. Isso. Então, ficou em silêncio um momento hasta que el oso, urso, Urso. desapareció. E luego, como a noite chegava, e logo, como a noite chegava, se decidiu a prender fuego. O que ela fez? Ela decidiu amarrar o fogo em algum lugar. Não sei, Suzane. Não faz sentido. Não Ela dá. começou a acender, né? A fazer fogo ali. Ah, tá. Para cocinar um pastel de berro. A gente viu. Não é um pastel de grito. É um bolo de agrião. Um bolo Acertei. de agrião, muito garota. bom. Que sacou dele bolso, ou seja, que ela tirou da... Do bolso, daqui. Não, Tava aqui não. não é? Ela tirou da bolsa, da sacola. Ah, tá. Porque bolso é bolsilho. Até porque que bolo caberia dentro do bolso. Né? Exato. Começou a preparar ele estofado. E aí, Suzane, estofado? Diz pra mim que Tô clueless, como a gente diz em inglês. Não sei. estofado é ensopado. Imagina, né? Ela no meio do bosque, Imagina, tá? gente, Ok. olha só. Como é que eu leria isso em espanhol? Falei pra vocês que é fácil. Eu ia dizer tudo errado. Vamos lá. E lavou também umas ciruelas. O que ela fez? Ela pegou e lavou as cirulas da avó. Não foi isso? Não. Não? As ameixas. Não é isso. A ameixa... Ameixa. Então a gente come cerola. E Beleza. lavou umas ameixas. De repente apareceu um homem pelado Uhum. com el saco lleno de polvo. O pelado é o careca. Isso, Suzane, já você voltou. Peraí, gente, olha só. Já voltou a Suzane falar de coisa que... Saco, Suzane? com paletó. Ah, tá. Desculpa. Cheio de... Segunda vez que eu faço você passar por isso. É. Tá, vamos lá. cheio de pó. Que ele dijo se podia compartilhar a cena com ele. Ah, então chegou um homem careca com um paletó cheio de pó que pediu para dividir a cena, janta. Não é o que a gente tá fazendo aqui. Não, o tal ensopado, tá? Tá. La niña, aunque muito assustada, ou seja, a menina ainda que muito assustada, lhe perguntou seu apelido. Ah, o apelido. Tá, peraí. O apelido é o sobrenome, que meu seria Isso, Sanchez. Isso, Ah, perguntou para ele. Ele respondeu que seu apelido era Gutierrez, pero que era mais conhecido por el sobrenome Pepe. Então ele respondeu que o apelido dele, na verdade, o nomezinho de amizade das pessoas era Pepe. Pepe, exatamente. Então, galera, olha só, vocês viram tanto que no inglês quanto no espanhol, a gente mostrou pra vocês que se a gente não conhece os cognatos e os falsos cognatos direito, a gente não consegue entender absolutamente nada do que aquele texto está dizendo. Exatamente. Então, o que é ideal pra vocês? Qual é a dica que os professores de língua estrangeira vão deixar pra vocês hoje aqui? Que quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu procuro saber, aumentar o meu vocabulário, tanto de palavras conhecidas ou de palavras desconhecidas ou parecidas ou não, mais apto, mais pronto eu vou estar para fazer a prova do Enem. E a Não é questão da verdade? segurança também, né? De tanto ler, você já chega na prova com outra cabeça, mais seguro. E o fato de você ter visto muitas dessas palavras, quando você olhar no texto e falar assim, eu sei, isso já vai dar outro gás na sua prova. Exatamente como a Suzane fez comigo, eu sendo aluno dela e ela sendo minha aluna. Ou seja, ela viu o eventually de novo, sabia. Eu vi outras palavras em espanhol que eu já tinha visto antes, como o rato, e eu já sabia. Por quê? Porque eu li antes, eu estudei antes. Então a dica para os cognatos é justamente essa. É o exercício. Tá legal? Galera, deixa eu me despedir do pessoal de inglês aqui. Vem comigo. Galera de inglês, hoje a gente teve uma aula de interação, inglês, espanhol e português. A gente viu como quanto mais a gente sabe sobre línguas, melhor fica, tá? Queria me despedir de vocês, aqui é a nossa última aula, né, Suzane? Nossa última aula do nosso curso completo, tá legal? A gente se vê no curso de exercícios, a gente se vê no curso intensivo, tá? E mandem dúvidas pra gente, não é, Su? Com certeza. Mandem a gente dúvida pra responde. gente, tá legal, galera? Bye, bye. Su, todo seu. Guapitos de mi corazón. Espero que ustedes estén totalmente satisfechos e que tenham gostado da nossa aula em dupla, tá? Quero dizer aqui que eu fiquei muito feliz. Foi muito legal estar com vocês, estar com meu amigo Dani, que de falso amigo não tem nada. Ai, graças a Foi- Deus você esclareceu isso com eles. Foi sensacional. Espero que vocês curtam a nossa aula. Qualquer dúvida, como ele falou, pode perguntar. E a gente se vê no curso intensivo. Aqui, galera, vamos despedir todo mundo. Bye, bye. Bye, adiós. Aí, ó, tá... Ai, Olha, essa para com foca. isso.